Hoje a gente teve um aumento aí na volatilidade no mercado, né? Saiu notícia hoje de manhã da ata do Copom, desanimando um pouquinho o mercado em relação a cortes na taxa de juros mais acentuados, né, do que 0,5. Então, na ata aí foi comentado que dificilmente acontecerá a 0,75, mas que entrou no consenso um novo corte a 0,50, beleza? Não só isso, né? Tivemos o mercado lá fora abrindo pesado, China também fechou negativo, a Alemanha estava bem pesado. A gente já vai ver os gráficos lá de fora, mas começamos o dia dessa forma. E uma coisa muito interessante é que o Ibov conseguiu no final dos, né, do fechamento aí, pelo menos, conseguiu melhorar bem, deixando um candle de defesa dessa região, tá, galera? Então, assim, eu sei que o mercado numa situação dessa fica mais chato, a gente acaba meio que desanimando e tal. É normal, tá? Mas assim, a gente nunca pode deixar de acompanhar, porque muitas vezes são nessas horas que surgem boas oportunidades, tá? O que de fato me chamou muita atenção é que, para mim, uma conversa com um grupo aí de alunos que a gente tem, e para mim era o alvo dessa queda aí para baixo dos 119.500, era o 117.500. E a gente vê que basicamente foi a mínima do dia hoje no Ibov. Muito legal ter testado essa região e entrado essa defesa, né, do ponto. Por que 117.500, galera? Porque se a gente pegar aqui, tem sombra, né? Tem esses pavios aqui, esses candles aqui tem sombra é, muito extensa. E eu acabo não considerando isso como um ponto de suporte. Eu prefiro pegar aquele ponto médio, onde tivemos fechamento, abertura, fechamento, abertura. Né? O Ibov não abre com gap, então sempre que tiver um fechamento nessa região, a abertura vai estar ali também. Tá? Então eu considero o 117.500 como suporte e hoje segurou, tá? A única, assim, foi um movimento legal, um candle bacana. Se a gente pegar aqui, né, como aconteceu no dia 11/7, quem sabe seja a repetição desse movimento, mas pelos 60 minutos, galera, a gente precisa esperar um pouquinho mais para, assim, acreditar nesse movimento de retomada da tendência de alta, tá? A gente precisa de uma reversão nos 60 minutos. Porque olha só como os 60 minutos fez aqui um padrãozinho, né, de topo duplo, e aí começou a entrar no zigue-zague baixista, perdeu a 200 aqui, e hoje testou a 200 como uma resistência, a média de 21 está descendo também, então a 9 está ali perto. O que que eu imagino que o mercado possa fazer, tá? Amanhã abrir um pouco mais enroscado, mais os papéis mais estáveis aí, os principais pelo menos, e aí o mercado começar a mudar um pouco esse movimento de 60 minutos para depois então tentar um movimento de pivô de alta, talvez um 60 ou até não gostaria de um fundo duplo, mas porque seria muito esticado para baixo, né? Mas eventualmente pode acontecer também, né? E seria um padrão interessante de reversão no 60, por quê? Porque as médias vão estar, as mais rápidas, né? Vão estar cruzando para baixo aqui, e aí a gente fica basicamente, se fizer um pivô de alta, rompendo 119.500, 600 ali, a gente fica com um caminho aberto para o Ibov voltar aqui para essa região de 121, 122 pelos 60 minutos sem muitos problemas, tá? Então, isso seria assim o mundo ideal, né? Falando aí de padrão gráfico pra gente, beleza, galera? Eu acho que ficou bem interessante, mas de fato os 60 minutos ainda pode acontecer começar o dia um pouco mais enroscado para depois talvez tentar aí mudar o padrão, beleza? Bom, o dólar teve hoje uma abertura com gap de alta, gap acima das máximas recentes, mas não está conseguindo fechar bem. Mas também, se a gente jogar o dólar por 60 minutos, olha só como está testando os pontos de suporte por indicadores aqui, e eventualmente o dólar também pode tentar aí continuar esse movimento para cima, tá? É verdade que ele está desenhando aqui padrão, né, de reversão, topo triplo e tal, mas para mim o dólar só volta a entrar na tendência de baixa mais forte, perdendo essas mínimas daqui do dia 4. Então, perdendo a casa dos 4.860 e pouco, 70 ali, que aí deve ganhar um pouco mais de força para continuar a tendência de baixa, tá? Fora isso, o dólar continua numa região importante de resistência e com um caminho aberto para tentar chegar até os 5.080. Beleza? Bom,
Banco do Brasil, achei também um padrão bem interessante, porque perdeu essa acumulação e deixou o martelo, aumentou o volume hoje, fechou acima da média, muito legal. Também acredito que Banco do Brasil possa enroscar um pouquinho mais no começo do dia, amanhã, e aí depois talvez tentar alguma coisa. Então, para quem tem mais experiência, galera, foca nos 60 minutos amanhã, porque talvez os 60 minutos seja a antecipação técnica que a gente precisa, tá? De fato, assim, não tem papel aqui no Brasil tão interessante falando de gráfico diário. Para quem está na comunidade, vai receber inclusive recomendação de compra de ativos lá nos Estados Unidos, de um ativo principalmente, né? Lá nos Estados Unidos, mas tem vários ativos lá na Bolsa Americana, Nasdaq e tal, que estão muito legais, muito. E aqui no Brasil a gente ainda está nesse movimento um pouco de correção, que os 60 minutos pode dar fim nesse movimento, se tudo ocorrer conforme a expectativa, tá? Então o Banco do Brasil eu gostei bastante até do fechamento, apesar de ter perdido, entre aspas, né, essa acumulação, fechou bem demais, na minha opinião. Achei muito bacana mesmo. E tô bem confiante, galera. Sim, a confiança não pode extrapolar o limite dela, né? Não é para sair comprando as coisas porque a gente está confiante. O sinal precisa vir do gráfico. Ainda não temos aqueles sinaizinhos encaixados, mas temos já o início da sinalização, quem sabe, do mercado, tá? Bradescão abriu com gap de baixa, acabou corrigindo um pouco, mas nada de novo. E Itaú, que saiu o balanço, né? O balanço saiu relativamente bom. E aí, mais uma vez, né? Aquela história de que não dá para prever o que o mercado vai fazer. Abriu com gap de baixa, voltou para testar o pontinho aqui como uma resistência e segurou por ali. Tá candle verde, o corpo do candle verde, porque a abertura foi abaixo do fechamento, mas a variação é negativa porque a variação sempre conta com o fechamento do candle anterior, que no caso, dia anterior, tá? Não tem nada a fazer então. Petro, por acho que 2 centavos, alguma coisa assim, descaracterizou a formação de fundo, mas Petro ainda está brigando nessa região, tentando pegar aquele impulso para romper os R$ 31 e renovar ou testar a máxima histórica. Então, também estou bem confiante aí no movimento de Petro. E Vale, que infelizmente também descaracterizou aqui a formação de fundo, ainda assim a Vale conseguiu fechar para dentro do ponto que a gente queria. Infelizmente desconfigurou o padrão de fundo, mas segue no nosso radar também, porque é uma região de suporte, então é claro que a atenção tem que estar voltada para o papel, tá? Bom, acho que é, destaque negativo do dia, né? Não, peraí. Foi mal. SBFG, ó. SBFG fechou com 25,77 de queda, um papel que vinha formando aqui um movimento de correção lateral também e hoje abriu pesadíssimo, né? E devolveu o movimento aqui de um bom tempo. Agora é o seguinte, galera, tem o suporte aqui nos 9 e 10 e eventualmente se deixar uma formação de fundo ali fica bacana. Mas lembra aquela história que eu falei no vídeo de ontem? Os papéis em forte tendência de baixa chegam na 200 e continuam caindo? Pode ser que aqui eu já nem estava mais acreditando nisso, mas pode ser também que aconteça essa repetição de padrão, tá? De chegar perto da 200 e começar a acelerar para baixo. De qualquer forma, é assim, deixar um fundo em 9 e 10 com um stop bacana, a gente pode ficar atento, tá? Sem muitos problemas aí para pensar numa compra, beleza? Bom, o que mais? Tivemos, deixa eu ver, nada muito. Ah, tá. Tem sim. Bom, VEG confirmou o topinho, mas não venderia agora o papel. Eletrobras formou um fundo, mas é um fundo muito ruim para pensar numa compra. Eu acho que esticou muito. Tem resistência aqui nos 37,70, tem muita resistência nos 38 e pouco aqui, então ficarei de fora, tá? Mas tá aí. E, ó, Magalu acabou vindo testar o ponto de suporte aqui, os 2,90. Falei hoje na live, né? Hoje cedo na live, o teste era os 2,90. Assim, aqui não tinha dificuldade nenhuma de achar esse ponto, né, galera? E entra a história que eu venho comentando com vocês sobre uma das vantagens de se operar a opção. Ainda é muito cedo para falar, porque temos até o dia 18 para acontecer, né, o movimento. Mas
O bom de entrar na opção é isso, que, por exemplo, a gente pode esperar essa correção, eventualmente o papel pode formar um fundo duplo por aqui e voltar a ganhar força até dia 18 e nossa operação dá certo ainda, né? Se tivesse entrado na ação, já teria que ter pulado fora, tá? Então, é uma das vantagens de operar opções. É só vantagens? Claro que não, né? Mas tem bastante vantagem para quem sabe operar de maneira coerente aí, técnica e tal. Então, bacana, ó. Se você tem vontade de operar opções, na comunidade eu recomendo também, tá? Não tem as aulas na comunidade, isso tem que comprar direto comigo, mas de qualquer forma eu recomendo opções na comunidade também. Beleza? Bom, não tem mais nada muito legal para falar, a não ser Bitcoin, né? Que foi um ativo aí que o pessoal da comunidade até me perguntou no final de semana. Eu não compraria, tá? Mas ó, é isso aí, né? Mais uma vez aconteceu a confirmação no domingo e hoje já deu parcial para quem comprou Bitcoin, já está sem risco. E as criptos ganhando um pouquinho mais de força agora. Vamos ver se, ó, muito legal esse fundo em Ripple aqui, muito legal. Vamos ver se agora conseguem dar uma animada de novo. Teve gente da comunidade, inclusive, que semana passada, sei lá, mandou mensagem para mim dizendo que sacou a grana da corretora de cripto porque tava meio de saco cheio. E de fato, né? Quando o mercado fica lateral, assim, quando fica sem volatilidade para nós especuladores, é ruim, né? Também acho, também não gosto. Mas é aquilo, né, galera? Assim, às vezes são nesses momentos que de fato surgem boas oportunidades. Por isso que não dá para desanimar e parar de olhar. A gente desanima, mas olha todo dia, não tem jeito, tá? E, ó, S&P fechou muito bem, tá? Muito bem mesmo. Anulou padrão de fundo, infelizmente, mas ainda assim tá no suporte, ó, testou suporte, tá bacana, tá ótimo, galera. Tá? Por enquanto tá ótimo, tá? Não, assim, de novo, não achem que isso daqui é o fim da tendência. Pode vir a ser? Pode, mas ainda não é, tá? Então, ainda continuamos acreditando no movimento de alta. Só a Alemanha, né, que abriu espaço aqui para chegar mais próximo dos 15.600, tá? O petróleo Brent, olha que força também. Comentei, né? 6 semanas seguidas de alta, chegou perto do alvo, que é do 87, seria normal uma correção. Essa correção pode ter acontecido só hoje, tá? Confirmou topo, entrou a correção, veio testar aqui os indicadores, né? Mínima 305 e a 17. E às vezes a correção acontece somente no intraday, né? Que a gente chama. E vamos ver, a gente vai ter que esperar os próximos dias, mas para ter uma certeza mais, mas isso também acontece, principalmente em ativos com muita força de tendência, tá? E o minério lá nos Estados Unidos, por enquanto, tranquilinho aqui. Nosso PWZ abriu para baixo, com gapão de baixa, abriu na mínima 610, testando o último fundo aqui, mas fechou relativamente bem, então tá tudo certo. E o minério lá na China, infelizmente, perdeu a formação de fundo também, né? Então não será dessa vez, fechou com 1,52 nesse intervalo aqui, pesadinho, pesadinho. É que assim, galera, aqui era tentar esse fundo aqui ser um start para uma correção e quem sabe ajudar a gente na Vale, né? Eu não estou posicionado em Vale, não recomendei nada, mas estou acompanhando o papel de perto. Agora, já que abriu com esse gap e tal, o alvo é aqui embaixo, então pode ser que venha buscar antes de tentar voltar a subir, beleza? É isso, obrigado aí pela companhia. Quem puder, gostou, deixa o like, por favor. Quiser conhecer a comunidade, você tem 7 dias aí para fazer parte, conhecer, entender, ver se gosta, ver se não gosta. Te convido a fazer parte de graça, perto do resultado que a gente tem, tá? Basta ter vontade aí de melhorar ainda mais os seus resultados ou mudar os seus resultados. Se você infelizmente não está tendo lucro, vem com a gente. Obviamente a gente não só acerta, né? Mas no fim das contas o resultado sempre foi positivo, desde que eu virei analista. Nunca perdi pro Ibov, tá bom? Um grande abraço, bom descanso. Fui!